Boa noite. Nos últimos anos vem crescendo o número de novos negócios no Brasil, mas as condições ainda estão longe das ideais, né? E, em grande parte, isso se deve à falta de uma cultura empreendedora. Mas o que é uma cultura empreendedora e o que podemos fazer para melhorar? Para responder essas perguntas e outras dúvidas de nossos telespectadores, nós convidamos o professor Irineu Vitorino, da disciplina de empreendedorismo do curso de administração da Universidade Federal do Amazonas. Boa noite, professor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo em nosso programa. Obrigado por sua participação. Boa noite, Junha, eu que agradeço a você, ao seu programa e à TV Band por essa oportunidade de estar aqui com você, esclarecendo um pouquinho esse entendimento sobre a cultura empreendedora. Vamos começar. O que é cultura empreendedora, para início de conversa? Boa, essa é uma boa pergunta. E eu gosto de começar nessa pergunta remetendo um pouquinho aonde eu morei. Eu morei em aldeia no interior de Portugal. Em aldeia interior de Portugal, a cultura lá era uma cultura agrícola. Se você não planta, se você não faz aquilo que precisa ser feito, você não consegue comer, porque aí não tem o que comer. Se você não cuida do plantio, do excedente para o inverno, e chegou o inverno, você não vai ter o que comer. Se você plantou, cuidou do inverno, as coisas para o inverno, e você não teve um excedentezinho, o que é que vai acontecer? Você não tem como trocar as coisas para produtos, serviços que você tenha da sua plantação. Então, esse é um exemplo interessante da cultura empreendedora. Então, lá a turma entende muito bem o que é você empreender e aquilo depender de você, do seu locus de controle interno, ou você depender dos outros. Então, é muito forte em interior, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, interior, você saber e entender a importância de uma cultura empreendedora. Então, a cultura empreendedora é assim, não depende do governo, não depende do patrão, depende de todos nós para que a gente consiga ter um desenvolvimento, para que a gente consiga ter aquilo que precisa para tocar a vida. Pelo que podemos entender, então, é algo que começa desde a infância. Ah, sim, com certeza. Dentro de casa, com a família, na relação com o pai e com mãe, com o empregado, enfim, desde a base. Sim, porque se você não fizer, se você não for atrás do que precisa, então você acaba não tendo o resultado. Então, o pai também tem que ensinar o filho a empreender, né, dentro de casa. De que forma? Boa pergunta. De que forma? Como é que você pode ensinar seu filho a empreender? Né? O que é que você vai ensinar para ele? O que é que ele precisa ter para que ele consiga empreender? Se o seu filho depender de você para tudo, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar um eterno dependente, né? Ele vai ficar um eterno atrelado a você, dependendo para o resto da vida. Não é ruim a gente subsidiar as atividades dos nossos filhos. Eu acho que não. O menino está lá com 6 anos de idade, você põe ele na escola. Ele vai fazer o ensino médio e você está sustentando ele para isso. Mas ele vai ir para a faculdade, você sustenta ele para isso. Pode até ser que você sustente ou ele vai se virar com isso. Mas fica meio esquisito ele com 60 anos e você sustentando seu filho, né? Sempre na relação de dependência, né? Então, essa relação de dependência é uma coisa que a gente tem que entender como é que funciona. De que forma nós podemos estimular para que essa cultura possa ser implementada ou mais utilizada como uma ferramenta mesmo por toda a sociedade? Empreender é que nem andar de bicicleta. Não? Se você bota seu filho andando de bicicleta, o que é que acontece? Se ele ficar, por exemplo, só assistindo um programa de como andar de bicicleta, ele nunca vai aprender a andar de bicicleta. É na prática. Aí você tem que mesclar um pouquinho. Ele vai ver alguém andar de bicicleta, ele vê essa pessoa andar de bicicleta, aí você põe ele na bicicleta, você acompanha ele e de repente você solta. Então, a parte de treinar a andar de bicicleta, observar, aprender, observar, fazer um curso de ver como é que é a bicicleta melhor para ele poder ter uma performance melhor, ajuda. Mas se ele ficar só assistindo, ele não vai conseguir. Então, ele vai ter que praticar. Então, a gente treina os nossos filhos desde pequeno, a nossa sociedade, a nossa cultura, executando, fazendo empreendedorismo, treinando como se nós estivéssemos andando de bicicleta. Né? Como se nós estivéssemos ensinando os nossos filhos a andar de bicicleta. Então, esse é um grande e importante conceito
para o empreendedorismo. Eu não posso ensinar empreendedorismo só na teoria. Se eu fizer empreendedorismo só na prática, também não vai ajudar muito. De que forma eu posso levar isso para a comunidade, por exemplo, uma comunidade carente? É aquela velha história, né? Ensine a pescar, dê uma vara, mas não dê só o peixe. Como é que eu posso estimular isso, por exemplo, dentro de uma comunidade? Nós temos várias necessidades. Uma coisa interessante, vivendo no interior, né? Você colhia o trigo, fazia o pão dentro da comunidade. Então, eu fazia o pão para a nossa família e entregava o pão para os vizinhos. Portugal? Não, eu sou daqui do Mas Brasil. Sua família é portuguesa? É toda portuguesa. Ah, tá. Aí eu fazia o pão e o excedente a gente entregava um pouco para a comunidade, para os vizinhos. Quando nós fazíamos isso, o vizinho sempre tinha pão quentinho e fresco e nós sempre tínhamos pão quentinho e fresco. Então, isso é um empreendedorismo comunitário, né? Um empreendedorismo social. Você faz o pão e entrega o excedente para a sua comunidade, para a sua sociedade. Só que existe também o empreendedorismo tradicional que a gente também fazia lá. Então, nas comunidades hoje, em qualquer comunidade, você chega para a comunidade e pergunta qual é a sua maior necessidade. Aí a comunidade, através de aí, nós temos várias técnicas para você poder fazer isso. Temos metodologias para poder tirar, que isso a gente ensina no curso, na nossa disciplina lá de empreendedorismo. E aí você vai ensinar ele a fazer o diagnóstico daquilo que ele precisa fazer, porque quem está vivendo na comunidade sabe qual é a necessidade dele e tem... Para ele fazer, para ele poder vender, para ele poder... A dor está ali, ou se ele precisa de escola, ou se ele precisa de um produto que não foi atendido, qualquer necessidade que tenha. Só que nós nunca temos todo o dinheiro que a gente precisa. Né? Infelizmente, não temos todos os recursos ali colocados, então você precisa priorizar o que precisa ser feito para poder conseguir fazer e utilizar o recurso. Aí, à medida que você consegue, prioriza, aí você faz, e aí sana as dores da comunidade, e aí esse já é um problema a menos. Aí você parte para o próximo problema, e aí vai trabalhando nesse sentido. Então, dentro de casa, a gente pode ensinar isso para o filho, para ele aprender a estar sempre empreendendo, né? Eu, por exemplo, quando estava Eu te empresto dinheiro, eu vou te dar um dinheiro, mas espera aí, onde você vai aplicar? O que você vai fazer? Se você emprestar o dinheiro para o seu filho, ele fala assim, mãe, me empresta um dinheiro que eu vou comprar ou vou fazer tal coisa. Se você pedir para ele te dizer o que ele vai fazer, quanto que ele vai gastar e como é que ele vai te devolver o dinheiro, né? Isso é uma maneira de... Essa é a relação, prepara, inclusive, para os próximos financiamentos, porque o banco quer saber. Quando ele te empresta dinheiro, ele quer saber, como é que você vai me devolver aquilo que eu estou te dando? Nós pais, geralmente, emprestamos e não cobramos dos nossos filhos os juros, não cobramos o capital de volta, né? Então, eu digo, você quer empreender... Aí cria aquela relação de que, qualquer momento que eu precisar, vai ter. E aí sempre tenho, é um saco sem fundo, né? Eu sempre tenho onde pedir. Mas quando você pede alguma coisa para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu tio, para você montar um cachorro-quente, picolé, alguma coisa nesse sentido, ele vai te dizer, tá aqui, vou te emprestar R$100. Só que quando é que você vai me devolver isso? Em quanto tempo você vai me devolver os R$100 de volta? Você cria uma meta, você cria um prazo e você cria uma cultura. Essa é a cultura empreendedora. E aí, quando você pergunta para ele isso e ele fala assim, bom, eu vou te devolver os R$100 daqui a 4 meses. Então R$100, 4 meses, 25, 25, 25, 25. Mas você só vai me devolver os R$100, você não vai pagar um pouquinho a mais do dinheiro que eu te emprestei, porque se eu deixar no banco, se eu emprestar para sua irmã, ela vai me dar R$5 aí, então ela vai me pagar 105. Então, o capital tem um custo, o tempo de retorno ele tem que ser previsto e ele tem que ser treinado. Se o seu filho aprender isso desde pequeno... Ele vai valorizar também, sim. Com certeza. Uma outra pergunta, grande parte dos microempreendimentos abertos, eles geralmente, num prazo de 2 anos, eles fecham, né? E isso é perceptível, essa situação, e muitos deles abrem os negócios por uma questão de necessidade, pela falta de alternativas, e não como eles não enxergaram naquele negócio que eles abriram uma oportunidade. Como é que o senhor avalia essa situação? Esse é um grande problema.
não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Quando você abre um negócio puramente por necessidade, a probabilidade disso dar certo, disso funcionar, ela diminui muito, porque você não está preparado para aquilo, para aquele instante, para aquele momento. E outra, e às vezes acontece assim, você trabalha 20 anos em uma instituição, aí pega a sua rescisão da restituição e vai e monta um negócio. Vamos supor que você tem lá 70, 80 mil reais e monta um negócio. Esse dinheiro que você tem da restituição era o dinheiro que você usaria para a sua aposentadoria. Você fez uma aposentadoria forçada, né? O fundo de garantia é isso. Quando ele é utilizado totalmente no negócio, o negócio consome esse capital. E aí, a pessoa vive do quê? Como é que ela vai viver? Então, esse é um grande problema em termos de percepção de negócio. O negócio ele tem que ser criado por uma oportunidade e de preferência... E não por necessidade. Exato. E de preferência, ele tem um custo. Lembra dos R$100? Né? Sim, Aqueles claro. R$100 é para montar um negócio, mas o menino ainda precisa do dinheiro para o lanche, ainda precisa de dinheiro para o ônibus, ele ainda precisa de dinheiro para o caderno, então a existência dele, a sobrevivência dele naquele meio, ele ainda precisa continuar. Quando você pega os R$100, tira desses R$100 aquilo que ele precisa usar no dia a dia, você acaba drenando o fluxo que é importante para o negócio. Então, ele recebeu 70 mil, bota no negócio, mas ele precisa tirar 2, 3, 4, 5, que ele tem que pagar aluguel, tem que pagar a casa, tem que pagar o carro, tem que pagar a feira, tem que pagar as despesas, isso vai drenando a energia. Daqui a pouco acabou o dinheiro do capital da empresa e ele ficou sem o seu dinheiro da aposentadoria. Então, tem uma coisa que é interessante nisso. A gente, para fazer um negócio, a gente tem que ser o operador do negócio. E tem que ter alguém que investe no negócio. O menino do picolé era o operador que vendia o picolé. O investidor era o tio que emprestou os R$100. O operador sou eu que montei um negócio, uma venda de carro, uma televisão, alguma coisa. E alguém vai lá e empresta esse dinheiro para mim. Então, eu tenho 2 participantes nessa brincadeira. Então, eu, como operador, eu tenho que ganhar o meu salário por mês, aquela a retirada, e o investidor tem que ganhar o valor dele como investimento. Mas nós continuamos daqui a pouco, depois do nosso breve intervalo. É já. E voltamos com um bate-papo com o professor Irineu Vitorino, da disciplina de empreendedorismo da Universidade Federal do Amazonas. Professor, entre as mensagens que eu recebi, muitas de reclamações em relação às exigências, às dificuldades, plano de negócios, ao excesso de burocracia, né? E enfim, eles também colocam nessa dificuldade para conseguir o financiamento, além desse excesso de burocracia, o tempo, né? Nos Estados Unidos leva para abrir uma empresa, você tem aí 8 dias, no Brasil leva um mês, excesso de burocracia. Como é que o senhor avalia esse nosso contexto de dificuldades? Nós já caminhamos muito, era muito mais do que já foi mais complicado, né? Já foi 3, 4 meses para você poder abrir, para fechar, mais demorado ainda. Mas o Doing Business faz um trabalho anual em torno de 180 países e cada vez mais eles vão afinando o que é que precisa para você poder ajustar um país para ele ser atrativo para o capital de investimentos. É claro, para a gente ter uma cultura empreendedora, não basta só eu ser o empreendedor, eu pegar o dinheiro, pedir para o tio, emprestar na quantidade certa. É preciso que toda a sociedade esteja envolvida nisso. E aí eu chamo de sociedade, inclusive governo, inclusive a universidade, inclusive o empreendedor que está fazendo, o consumidor. Todos nós temos que estar engajados nisso. Quanto mais fácil for para eu montar um negócio, melhor. Quanto mais treinamento eu tiver... Quanto mais burocracia, quanto mais exigências, mais difícil pior, fica. Mais difícil. Fica difícil para abrir e para fechar também. Muitas perguntas em relação ao plano de negócio, muitas dificuldades. O que o senhor recomenda como professor da universidade que lida com isso? Imagino que isso é uma coisa que o senhor orienta, né? Algo que o senhor orienta seus alunos em relação ao plano de negócio, que é um bicho-papão, né, dos pequenos empreendedores. Tem algum lugar onde se pode pesquisar? É óbvio que ninguém vai ter um professor Irineu na vida, mas um lugar que eles possam pesquisar um plano de negócio, um projeto? O plano de negócios não é um bicho de 7 cabeças, mas ele também não é tão simples assim, né? Porque ele envolve conhecer o mercado,
ele envolve saber como é que eu vou operar toda aquela fazer a produção do meu negócio, né? Como aqui na TV você tem a produção, ele tem também a produção do negócio, que eu costumo dizer operações disso. Ele tem que saber captar recursos e ter os investidores para captar os recursos. Ele tem que entender da concorrência, ele tem que entender de recrutamento e seleção, de como é que ele vai atrair, como é que atrai as pessoas para trabalhar com ele. Tem que ter um entendimento de mercado razoável com relação a isso. Então, o plano de negócios, ele vai revelar, ele vai refletir tudo isso. Né? E tem algum site, alguma instituição que o senhor poderia recomendar com respeito ao nosso telespectador que me mandou muitas mensagens para o meu WhatsApp? Agora já tem o Band, o e-mail do Band Entrevista, que é o bandentrevista@band.com.br. Anota aí. Olha, eu tenho vou falar para vocês uma especial, que eu utilizo, particularmente eu utilizo. O site do Sebrae de Minas Gerais, ele é completíssimo com relação a isso. Ele tem os tutoriais que você pode acompanhar lá, passo a passo, dividido por takes, por vídeos, por tutoriais curtíssimos de minutos, né, assim, 2, 3 minutos, muito interessante, explica cada um. E, inclusive, eles têm lá também o manual escrito, então você assiste o vídeo, você preenche a mão no manualzinho e depois ele tem um software que você preenche o software para fazer. Beleza, captou aí? Vai lá no site do Sebrae de Minas Gerais. Aliás, os mineiros têm uma cultura empreendedora fantástica. Estão de parabéns, estão dando banho no Brasil. Mas, professor, entre as mensagens que eu recebi, eu percebi muito desânimo, né? Uma sensação de fracasso pelas dificuldades enfrentadas na abrir o negócio, pelos erros cometidos. Como lidar com o fracasso? Perder, errar, não faz parte do processo de aprendizado, do crescimento? E nisso eu lembro o Steve Jobs. Que antes de ser bilionário, deu muita cabeçada, errou muitas vezes. Você que está aí e você pensa que o fracasso não faz parte da vida e do currículo de um bilionário, pois saiba de uma frase que ele disse: o sonho que você deixou para trás é parte do sucesso, do seu sucesso que deixou de existir na sua vida. Então, meu amigo, não desista porque fracassou não, viu? Persevere, porque muitos milionários, isso faz parte do currículo dos milionários, os fracassos, as perdas, os erros cometidos. Diga lá, professor, estou errada? Está certíssima, Juliana. Hoje, alguns investidores, eles não perguntam para você mais quais são os seus sucessos. Ele pergunta assim, onde foi que você fracassou? Por que eles fazem essa pergunta? Eles querem saber qual é a sua inteligência emocional, como é que você lida com o fracasso. E é isso que ele observa e fala, bom, peraí, se ele lidou com o fracasso dessa maneira, ele conseguiu sair dessa forma, com esse grau de maturidade, então quando tiver alguma coisa na economia, no mercado que acontecer, isso ele também vai poder dar um jeito e vai saber dar um jeito. E vamos ver se eu aprendi cultura empreendedora. Você aí, dona de casa, que me acompanha. Na hora de como é que você aprende a fazer o arroz? O teu arroz queima primeiro, né? Pega, né? Eu que tenho um filho morando em Belo Horizonte, o arroz só pegava. Você só aprende com a experiência. No início vai queimar, vai ficar todo mole, mas depois o arroz vai ficar no ponto. Então... E aí, depois que você olhar alguém fazendo uma receita ou alguma coisa especial e você já teve aquela vivência, já sabe como erra, como é que o seu fogão age, a sua panela, o seu tipo de arroz, aí fica muito mais fácil de você acertar e de captar e absorver as dicas dos outros com relação a isso. Então, errar é natural. Faz parte. Faz parte, né? Dos alunos que o senhor tem quantos alunos? Depende da turma, mas a minha turma agora está em média 35 a 38 nesse semestre. Dessa quantidade de 35 alunos, quantos o senhor considera que tenha perfil de empreendedor? Normalmente a porcentagem de alunos que tem, de fato, o perfil empreendedor é em torno de 5%. Porque vai para a minha disciplina várias necessidades para os alunos. E onde que eles só aprendem a parte teórica ou o senhor leva isso para um estudo mais da aula prática, numa avaliação do mercado? Eles são as cobaias minhas, né? Eu bagunço muito com eles com relação a isso. Até recentemente a gente fez uma enquetezinha com relação se ele ganhasse X, uma fortuna, se eles tivessem ganho uma fortuna,
O que é que eles fariam? Na verdade, era para eu perceber nessa resposta aberta para ele qual era o grau de empreendedorismo que ele tinha, né, na veia. E eles chegam ali, a fazer né? projetos? Sim, né? Eles fazem projetos, utilizam ferramentas atuais para a gente testar. Alguns desses projetos... Alguns desses são planos de negócios, né? São planos de negócios. Não aparece alguma pessoa interessada, algum empresário interessado em financiar, por exemplo? Porque tem muitos projetos que são bons de universitários. O que é que nós estamos buscando agora? Acho que esse é o papel da universidade, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tem um chamado investidor anjo, não é isso? Tem vários tipos de investidor, né? Tem o anjo, tem o capital semente, tem uma série de estruturas de aporte de capital. O primeiro é o que eu brinco, o First International City Mothers Bank, o dinheiro da mamãe, né? Ou o dinheiro do tio lá do picolé, lembra daquele lá? Que você aporta para fazer o seu negócio. Tem dinheiro do seu cartão de crédito, que é um dinheiro caro, mas é um dinheiro do seu cartão de crédito. Tem dinheiro de investidor anjo, que normalmente o dinheiro do investidor anjo, ele conhece muito do assunto, ele vai te ajudar com os contatos que ele tem, ele não vai botar muito dinheiro, mas o dinheiro e a monitoria que ele vai dar, o treinamento, o coaching que ele vai fazer contigo, vai te ajudar tanto que aquilo vai fazer valorizar bastante o empreendimento e aí ele vai sair nesse momento que teve um grande investimento, né? Depois disso, você tem outros tipos de investidores, que já são investidores de aporte de capital maior, que eles vão investir no seu negócio, mas, em compensação, não vai ter essa rapidez de crescimento. É um crescimento um pouco menor, mas é um crescimento mais longo. O que poderia ser feito para estimular a participação dos empresários? Por exemplo, a gente tem muitos empresários, grandes empresas da Zona Franca de Manaus, que poderiam estar aí sendo investidores anjos dessa juventude aí que está cheia de projetos, cheia de ideias inovadoras na cabeça. É isso que a gente tem buscado nas nossas metodologias. Porque a Zona Franca ela tem um prazo, né? A gente precisa deixar essa relação de dependência e partir mais, investir mais nos nossos jovens, né? Eu creio que sim. E é uma coisa que a gente estimula. Então, a gente tem que criar esse cenário empreendedor. E o cenário empreendedor, ele envolve as ideias, ele envolve o empreendedor de ir lá e buscar e de atender as dores do mercado, mas ele envolve também o investidor. A gente precisa botar dinheiro nesse jogo. E se não botar dinheiro nesse jogo, para onde vai esse empreendedor talentoso? Ele vai onde tem o dinheiro. Então, se São Paulo banca... Você é um investidor? Sou sim. De quem? Dos alunos? Eu ensino, né? O senhor aporta recurso também nos projetos? Quando tem um empreendimento que eu acho que tem um resultado, que vai ter um bom resultado, eu vou investir. Seria o caso do senhor pedir ajuda ou buscar ajuda junto ao mercado, junto às empresas? Eu sempre faço isso. Meu sonho é que a gente tenha isso mais forte aqui no Amazonas. Meu sonho é que a gente tenha um grupo de investidores grande, e aí eu acho que fica uma deixa aqui para o programa de vocês, acho que seria interessante fazer um programa que nem o Shark Tank Brasil, que é internacional, o programa do sócio, para a gente alavancar mais isso, transformar isso em um hábito, uma cultura mesmo de todo mundo ficar investindo. E o programa está tão bom que o nosso tempo está acabando e eu nem tive tempo de perguntar, olha só, para atender você, do que gosta de fazer o professor Irineu, mas pelo que eu sei, pelo que eu conheço, pelo bate-papo que eu tive com ele antes, o que ele gosta muito de fazer é estudar, gente. Estudar, ajudar os alunos a empreender, a iniciar um negócio, tanto que ele é professor e é também investidor, mas não é investidor da empresa dele, não, é investidor dos próprios alunos. Isso é bonito, seria muito bom se todos pudessem se unir nessa tarefa de alavancar a nossa cultura empreendedora. Professor, muito obrigada por sua participação, sucesso para os seus alunos, sucesso para o senhor também. Muito obrigado. Se quiser dar sua mensagem. Obrigado e parabéns para o programa. E fica aqui o apelo para toda a nossa comunidade. Vamos criar uma cultura empreendedora cada vez mais forte. Empresários, venham para cá, participem, estimule junto com a Band Entrevista para fazer isso, gerar esse cenário,
esse clima empreendedor, chama os empreendedores para cá, os investidores, faz rodada de negócios, premia, isso vai ficar fantástico. Né? Beleza, obrigada pela sugestão, obrigada por sua participação. E obrigada a você que nos acompanhou no programa de hoje. No próximo sábado estaremos aqui com mais um entrevistado especial. Até lá!